rapaziada, tudo bem com vocês? Meus amigos, o negócio é o seguinte. Nessa free agency, tivemos ótimas contratações sendo feitas. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre as melhores contratações que foram realizadas nessa free agency, na minha opinião. Só que também tivemos muita contratação ruim, mas muita contratação ruim mesmo. E nesse vídeo, eu separei 3 contratações que farão, na minha opinião, as equipes se arrependerem. Para mim são contratações que daqui 3 anos vão parecer muito ruins. Vão parecer muito ruins. Então, já vai deixando o seu like e já vai se inscrevendo no canal. E ó, é minha opinião, então se você discordar, se você achar que eu tô exagerando em alguma contratação, fique à vontade para comentar. Mas traga argumentos. Traga argumentos para a discussão ficar legal. Fechou? Vamos lá. Primeira contratação que, na minha opinião, vai fazer a equipe que a fez se arrepender foi o Houston dar mais de 80 milhões de dólares na mão do Dillon Brooks. O Houston Rockets tinha muito dinheiro para gastar nessa off-season. E quando você tem muito dinheiro para gastar, a chance de você gastar errado é muito grande. É muito grande. E para mim, o Houston gastou errado pagando o Dillon Brooks. Porque você pode questionar o contrato do Fred VanVleet. 128,5 milhões de dólares por 3 anos é uma grana alta. Eu entendo. Só que o Fred VanVleet é um armador que nos últimos anos entregou ótimos números, é um cara que já foi campeão, é um jogador experiente, é um líder e é um jogador que deve fazer os jovens do Houston evoluírem muito. E foi um pedido do Ime Udoka. Agora, o Dillon Brooks, desculpa, é injustificável o Houston ter dado mais de 80 milhões de dólares na mão do Dillon Brooks. É injustificável. Esse contrato de 80 milhões que o Dillon Brooks assinou pode chegar a 86 milhões de dólares por 4 anos. É bizarro. É bizarro o Rockets ter dado essa grana na mão dele. E aí você me pergunta, Luiz, mas por que o Houston gastou essa grana no Dillon Brooks? Porque o Houston tinha que gastar o dinheiro. O novo acordo coletivo de trabalho exige que as equipes gastem pelo menos 90% do seu teto salarial antes da temporada começar. O Houston tinha muita grana sobrando e tinha que gastar com alguém. Só que, infelizmente, o Houston resolveu gastar com o Dillon Brooks. Pro Dillon Brooks foi maravilhoso, né? Porque ele terminou a temporada muito em baixa. Muitas pessoas até questionavam a sua permanência na NBA. E aí caiu do céu um contrato desse do Rockets. Então, pra mim, a chance do Houston se arrepender dessa contratação é gigantesca. Porque a grande questão do Dillon Brooks é que ele não aceita o que ele é. O que é o Dillon Brooks? É um cara que defende bem e que faz o mínimo no ataque. Esse é o Dillon Brooks. É um cara de 30 anos que é um jogador ok na defesa e abaixo da média no ataque. Só que na cabeça do Dillon Brooks, ele é um especialista na defesa e um especialista no ataque. Ele foi um dos jogadores que mais tentou arremessos na última temporada, sendo que ele não é um arremessador de elite. E aí o Houston Rockets pegou esse cara e colocou num time, e vai colocar num time recheado de jovens que também tentam muitos arremessos. Na minha opinião,
O Houston Rockets tem tudo para terminar a temporada com um dos piores aproveitamentos na linha de 3. Porque é muito jogador que tenta muito arremesso. E o Dillon Brooks, ele não tem eficiência. Ele não é consistente. Então, é um cara que tem tudo para atrapalhar demais o ataque do Rockets. Ele é um jogador que vai roubar arremessos que deveriam ser do Jalen Green, do Jabari Smith, do Aman Thompson, do Tari Eason. Ele vai roubar arremesso desses caras, que são jogadores melhores do que ele. São jogadores que têm uma prospecção muito melhor do que ele. E, gente, estamos falando de um jogador de 30 anos. O Houston vai pagar para um cara de 30 anos mais de 20 milhões de dólares por ano. E detalhe, não tem nenhuma team option no contrato, então não tem como o Houston quebrar esse contrato antes do término. Para mim, foi uma contratação ruim. Eu coloco essa contratação como a pior contratação feita na Free Agency. Para mim, foi a pior feita até agora. E o Houston, em menos de 3 anos, vai se arrepender. Para mim, o Houston já vai se arrepender nessa temporada, tá? Eu não duvido nada do Dillon Brooks virar banco antes do All-Star Game, tá? É o que eu acho que vai acontecer. Então, pra mim, a primeira contratação que vai fazer a equipe se arrepender de ter feito será essa contratação do Dillon Brooks, porque 80 milhões que podem virar 86 por um cara que não é acima da média em nada, velho, não dá pra engolir. Outra contratação que eu coloquei aqui nessa lista foi o Kyrie Irving recebendo 126 milhões de dólares do Dallas Mavericks com uma player option no último ano. Cara, esse aqui é um dado interessante. Depois que o Kyrie Irving saiu do Cleveland Cavaliers, lá em 2017, ele não conseguiu ficar mais de 3 anos em nenhuma equipe. Estamos falando de um jogador que não termina nenhum contrato no mesmo time. É um cara que não honra os seus contratos. E o Dallas resolveu dar mais de 40 milhões de dólares por ano e uma player option no último ano de contrato para esse jogador. O Kyrie Irving, ele é o tipo de jogador que não dá pra você confiar. Não dá pra você confiar. Não dá pra você apostar a longo prazo no Kyrie Irving. O Kyrie Irving é um cara pra você renovar ano a ano. Não é um cara pra você dar o contrato que o Dallas deu. Os agentes do Kyrie estão de parabéns por terem conseguido esse contrato. Pô, mais de 40 milhões de dólares por ano e uma player option no último. Parabéns para os agentes do Kyrie. Eles foram gênios. Gênios. Porque nenhuma outra equipe, tirando o Dallas, daria essa grana pro Kyrie. Sabe por quê? Porque o Dallas estava desesperado. Depois que o Dallas perdeu o Jalen Brunson e fez essa troca pelo Kyrie Irving, o Dallas não podia perder o Kyrie Irving. Porque a imagem que ia passar pro mercado seria muito ruim. Seria a imagem de um time que não sabe o que faz com o dinheiro. Então o Dallas precisava ficar com o Kyrie. Tava desesperado. E aí o que o Kyrie e os seus agentes fizeram? Se aproveitaram desse desespero e sugaram a alma do Dallas. A verdade é essa. Cara, essa player option no último ano é inacreditável, pô. É inacreditável. E você pode ter certeza de uma coisa. O Kyrie, ele vai querer sair do Dallas antes de terminar o contrato. Alguma coisa vai fazer o Kyrie querer sair. E aí o que vai restar pro Dallas é chorar por ter dado essa grana pra ele e torcer pro Luka também não pegar o bonde do Kyrie. Porque o Kyrie, ele não vai ficar até o fim do contrato no Dallas. Isso eu garanto. Porque, de novo, desde 2017, ele não ficou mais de 3 anos em nenhum time. E estamos falando de um cara que foi pra Boston, pra Brooklyn e que agora tá no Dallas. Então, é outra contratação que daqui 2, 3 aninhos aí
vai se mostrar um péssimo negócio. E a última contratação que eu coloquei aqui nessa lista foi o Jerami Grant assinando o contrato mais longo nessa off-season. O Jerami Grant foi o único jogador nessa free agency que assinou um contrato de 5 anos. Eu entendo o que fez o Portland querer assinar esse contrato com o Jerami Grant. O Portland não queria perder o Jerami Grant porque, apesar das lesões, ele veio de uma boa temporada e foi um jogador que conseguiu render ao lado do Lillard. Quando o Blazers renovou com o Jerami Grant, o Blazers achava que o Lillard iria ficar. Então eu entendi os motivos que fizeram o Blazers dar essa grana pro Jerami Grant. Só que com a saída do Damian Lillard, essa contratação ela já parece pior. Ela já parece pior por conta da eminente saída do Damian Lillard, porque o Lillard não vai jogar no Blazers nessa próxima temporada. Disso você pode ter certeza. E aí o Blazers agora tá atrelado a um jogador que em um contender não seria nem a terceira opção no ataque. Só que agora ele vai ter que ser talvez a segunda opção no ataque, por conta que o Lillard vai sair. E aí, meu amigo, 160 milhões de dólares por 5 anos de Jerami Grant fica difícil, né? Fica difícil de defender. Fica difícil de defender. Se o Lillard tivesse ficado... Tivesse não, porque ele ainda não saiu, mas assim, se o Lillard não tivesse pedido troca, eu acho que essa contratação ia passar meio que batido. E a galera ia chorar, como chorou quando foi anunciada, mas eu acho que a galera ia esquecer rápido esse contrato do Jerami Grant. Só que com o Lillard pedindo troca, essa contratação já parece pior, e eu acho que o Blazers já começou a se arrepender desse contrato, porque o que o Blazers pode acabar fazendo agora, que já deu o contrato pro Jerami Grant, é torcer para ele se valorizar, para envolver ele em alguma troca. Só que em 3 anos, isso é meio bizarro, em 3 anos, o Jerami Grant vai ter 32 anos. E ele ainda vai ter 70 milhões de dólares para receber por conta desse contrato. E detalhe, uma player option de 36,4 milhões de dólares na temporada 27-28. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que, mesmo se ele se valorizar, mesmo se ele jogar muito, poucas equipes vão querer absorver esse contrato porque vai ter que pagar uma grana federal para um jogador que já vai estar em decadência. Entendeu? Então, de novo, eu entendo o que fez o Blazers assinar esse contrato com o Jerami Grant quando assinou. Mas por conta do pedido de troca do Lillard, esse é um contrato que com certeza já fez o front office do Blazers se arrepender. E com o passar dos anos, esse arrependimento vai crescer ainda mais, porque o Jerami Grant, ele vai cair de produção e a grana só vai aumentar, né? A grana a ser paga para ele só vai ser maior com o passar dos anos, né? Então, para mim é outra contratação que vai fazer a equipe se arrepender. Mas bom, essa é a minha opinião. Para mim essas são 3 contratações que vão parecer piores daqui a um tempo e que vão fazer as equipes se arrependerem. E eu quero saber a sua opinião. Você concorda? Você discorda? Comenta aqui que eu quero saber. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. E é isso. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.